A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números e hoje vamos meditar no capítulo 19, onde a Bíblia nos diz, a partir do versículo 1, falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo, e a dareis a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus queridos, aqui, nesse capítulo 19 do livro de Números, nós vamos ver a respeito da água da purificação. Vemos aqui o princípio desse capítulo, o Senhor apresentando a ordem para que se trouxesse ofertas específicas para o sacerdote, Eleazar, que era filho de Arão, e ele iria fazer este sacrifício e depois do sacrifício feito, iria-se então tomar a providência em relação as cinzas, desse sacrifício que fora oferecido. E veja o que nos diz a partir do versículo de número 7. Depois que passou-se o sacrifício, vai dizer o versículo 7, então o sacerdote lavará os seus vestidos e banhará a sua carne em água e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Depois vem o versículo 8 dizendo: Também o que a queimou, que queimou a oferta, lavará os seus vestidos com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. Nós vamos ver em todo este capítulo que a ênfase dele está na utilização desta água para o processo de purificação da pessoa que havia sido contaminada por alguma coisa, morta. Aqui no caso era algo que havia sido oferecido em sacrifício ao Senhor. E o que nos chama a atenção para esse capítulo é exatamente a respeito desta água, pois nós vimos que ela aparece aqui no versículo 7, no versículo 8. Nós vamos continuar vendo que o texto vai apresentar algumas outras situações em que o homem se tornaria imundo, e em todas elas nós vamos ver a presença da água como um dos elementos que traria aí a purificação, do homem, demonstrando a importância da água no culto do Antigo Testamento. Tem um versículo aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, que nos diz assim, veja só: Aleluia. Isto
esse é o versículo de número 20 e 21. Porém, o que for imundo e não se purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. E isso lhe será por estatuto perpétuo. E o que espargir a água da separação lavará os seus vestidos, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. Ou seja, era uma obrigação que todos quanto fossem imundos fossem purificados por esta água. Esta água, ela trazendo, a sua aplicação para os nossos dias, ela é a palavra. Ou seja, a água, ela era um dos instrumentos que eram utilizados no culto do Antigo Testamento para trazer a purificação, ou seja, a santificação, para tornar as pessoas aptas novamente a participarem, das atividades religiosas, dos cultos no Antigo Testamento. Logo, nós entendemos que havia-se uma exigência que não poderia faltar a utilização da água no processo de purificação na igreja do Antigo Testamento. Isto indica para nós que, assim como Jesus disse para Pedro que ele já estava limpo pela palavra que ele havia pregado, assim também nos nossos dias a nossa santificação, o nosso processo de inserção no culto, na adoração, não pode acontecer sem o uso da palavra. E olha o quanto é interessante. O texto que nós lemos para concluir diz que todo aquele que não fosse purificado com a água deveria ser extirpado do meio do povo de Israel. Ou seja, aquela pessoa que não fosse purificada com a água, essa pessoa, ela deveria morrer. Deveria morrer porque desprezou a ordenança divina e não utilizou-se os meios pelo qual o Senhor inseriu para que eles pudessem então serem aceitos diante dele. E assim é também nos nossos dias. Assim como as pessoas morriam por falta de dar importância à água que fazia parte do processo de purificação, hoje as pessoas estão morrendo porque as pessoas não estão valorizando a água dos nossos dias, que é a palavra do Senhor. Jesus disse que ele estava lavando os seus discípulos com a palavra. E muitas pessoas nos dias atuais já não querem mais ser lavados pela palavra, porque a palavra, ela tira a sujeira, ela mostra a sujeira e ela limpa a sujeira. As pessoas não querem mais serem lavadas pela palavra, mas a Bíblia está nos mostrando que se nós não formos lavados pela palavra, nós vamos morrer. Muitos já estão mortos espiritualmente. Diz o texto da ceia do Senhor: e há entre vós muitos que dormem, muitos que já estão mortos. Por quê? Porque não valoriza, porque não dá importância à palavra de Deus. Que o Senhor possa gerar em nós um desejo ardente, uma sede inesgotável pela sua palavra, que é a água purificadora dos nossos dias. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e que em nome de Jesus nós possamos continuar juntos
estudando a palavra de Deus.